O ego é enganoso, os sentimentos não. Você jamais vai se decepcionar se souber identificar e separar as duas coisas. O problema é que queremos ter emoções racionalizadas e isso não funciona. Quando o amor bate à porta da nossa alma, quem abre a porta quer entrega. E quando envolve Marte, Áries e Plutão, pode ter certeza que não é qualquer tipo de entrega. São entregas de alma, porque Plutão não aceita nada menos que profundidade. A arte de Plutão se dá em possuir e ser possuído. E vem Vênus em Aquário carregando a terapia de fogo em liberdade e nos ensina a arte da entrega sem possuir ou ser possuído. E Plutão se rende, se encanta e se liberta dos sequestros relâmpagos e conquista Vênus com a entrega genuína. A cura vem quando buscamos a nossa verdadeira essência. Não é sob a lógica do orgulho, da soberba e da razão que se aprisiona o amor. O amor não existe enquanto houver dúvida. Lembre-se, fé é colocar o pé antes do mar se abrir, e não só quando ele se abre. Se fosse, não seria fé. O medo é natural, mas para desbloquear nossos medos internos e permitir que a cura nos alcance, precisamos ter fé. Conhecer antes de acreditar é o primeiro passo, porque quando a crença se instala, fica difícil identificar o que é razão e o que é ego. Então, antes precisamos conhecer nossos limites e respeitá-los. A ideia de não se submeter a um sentimento está enraizada a dores do passado, a feridas não curadas. Quando somos curados, não temos medo de nos entregar ao processo para entendermos que o processo é uma revisão de anos de acúmulos. É a faxina, a limpeza necessária. E claro que o desapego de crenças que nos limitam dói. Não é fácil superar o ego, mas quando acontece é uma libertação tão incrível, a gente fica tão leve, tão forte, e toda aquela resistência vira força interna. A gente descobre que ninguém e nada de fora pode nos atingir sem nossa permissão, porque entendemos que o outro não tem como nos atingir se não absorvermos a projeção. E espelhos viram portais nesse momento. Quando paramos de enxergar em nós as projeções dos outros, quando aprendemos a separar o lixo do outro, a reciclagem automaticamente começa a surtir efeito, e tudo o que é imposto pelos outros passa a significar cada vez menos. Daí a nossa verdadeira identidade se revela para passarmos a nos enxergar sem projeções e passamos a enxergar o outro sem nossa idealização, e isso é libertador. Por isso eu digo que a nossa aparência reflete o estado da nossa alma, e ela sofre várias e várias alterações conforme vamos nos alinhando com nosso propósito e missão de vida, porque estamos em constante mudança e buscando sempre nossa melhor versão. O processo pode machucar o que já foi ferido. É como limpar uma ferida aberta, ninguém quer, mas sabemos que sem essa limpeza, sem colocar o remédio certo, ela vai estar ali, exposta à contaminação, exposta a público e sujeita a julgamentos, gostemos ou não. E toda vez que alguém lançar um olhar mais profundo, vamos nos sentir acuados, invadidos, envergonhados. Muitas vezes não vamos querer deixar ninguém chegar perto para colocar o remédio necessário por medo da dor, por medo da exposição. Imagina se essa ferida é uma parte íntima. Você não vai querer expor sua intimidade, sua nudez a qualquer um, mas quando não tratamos a ferida, quando nos recusamos por medo, quando fugimos da cura que poderia ter sido sigilosa, se tivéssemos tido a coragem de aplicar o remédio sozinho e ter tomado a decisão certa em vez de se acostumar com a ferida aberta, apodrecendo pouco a pouco, dia após dia, se tivéssemos pedido ajuda ou aceitado ajuda, com certeza a ferida estaria cicatrizada e não precisaríamos de uma cirurgia. E é difícil se submeter a uma cirurgia sem que ninguém fique sabendo. A exposição que evitamos tanto, acomodados com a ferida ali, agora é bem maior, porque uma cirurgia precisa de uma equipe, não é só você e o seu médico particular.
Agora você precisa se submeter aos cuidados de uma equipe e confiar nessa equipe a ponto de deitar na maca e fazer a cirurgia. Plutão é assim. Saturno avisa, repreende, mostra as falhas, as feridas durante o processo e te pede para curar. Mas Saturno não interfere, ele é paciente. Eu costumo dizer que ele é aquele avô ranzinza, mas paciente, e fica todo dia enchendo o seu saco. Filho, faz isso, já fez, já arrumou sua cama, e toda vez que você passa por ele, ele aponta a cama desarrumada e fala 1000 vezes a mesma coisa. Mas quando você não faz, ele chama Plutão e diz: Amigo, desce aqui. Tô muito velho para lidar com isso aqui. Resolva do seu jeito. Aí Saturno volta ao trono e entrega a foice a Plutão, que desce virado nos 80, te agarra e diz: ou você arruma essa porra agora, ou você morre para renascer e aprender a arrumar a cama sem ninguém precisar cobrar. E aí, o que você escolhe? Você vai aprender hoje a arrumar a cama sozinho? Ou vai fazer terapia em outro universo para voltar sabendo? Então é isso que eu amo tanto em Plutão. Ele não vai ficar cutucando você para resolver a ferida. Quem faz isso é Saturno. Plutão vai chegar enfiando o dedo e socando o remédio goela abaixo. E a única opção que Plutão dá é: ou você engole ou eu decepo seu braço. O que você escolhe? Perder o braço na sala de cirurgia com anestesia pode não doer, mas você vai ficar a vida inteira carregando uma sequela para te lembrar que toda vez que você escolhe não se curar, você perde uma parte sua. Curar a ferida pode doer na hora da aplicação. Se tiver inflamada, a anestesia nem vai fazer efeito. Mas, uma vez curado, você nunca mais vai sentir dor, nem vai perder o braço. O mais desconfortável que pode acontecer é ficar uma cicatriz. Mas o que é uma cicatriz perto da tamanha dor de uma ferida aberta? O que é uma cicatriz? Nada mais que uma lembrança que você superou o medo e por isso recebeu a cura. Quem foge do processo não chega ao propósito. Ninguém vai te obrigar a nada, mas com certeza suas escolhas ou não escolhas vão te trazer consequências. E uma hora você vai precisar lidar com as consequências, se ausentar da vida, de suas escolhas e do processo. E não vai adiantar nada quando a foice de Plutão chegar, porque ainda que você escolha não se curar, você vai ter que lidar com o processo da morte, porque quem não escolhe viver, escolhe morrer. E a pior morte que pode existir é aquela onde se vive em agonia. Viver agonizando por algo que poderia ter sido curado é prolongar um sofrimento desnecessário para não se salvar no final. O que adiantou suportar a dor diária se, além da dor, você ainda perdeu o que tinha de mais valor? A vida é um tesouro inestimável e só nos damos conta desse presente quando temos consciência do que tem preço e do que tem valor. Fora isso, vamos ficar reverberando dor, egoísmo, sofrimento e amargura e sangrando em cima de pessoas que não têm culpa de nossas feridas. Vamos nos sentir atacados, pressionados e não acolhidos, porque vamos passar a projetar nossas feridas e sombras em pessoas no mesmo processo de cura que se identificam com as mesmas feridas e projeções. E o pior, vamos nos sentir acolhidos nesses relacionamentos, porque vamos estar vendo no outro o nosso reflexo. E aí o outro começa a projetar as próprias feridas, amargura, dor, e passamos a aceitar essas projeções como parte de nós, porque a nossa parte ferida se identifica tanto que se soma a outra parte ferida. Isso é o que acontece nos relacionamentos disfuncionais e abusivos hoje. A culpa sempre é do outro, porque nem quem projeta, nem quem recebe consegue se enxergar como o agente causador que faz o outro ser o vilão do próprio reflexo. Você enxerga o outro com os olhos da sua alma. Pessoas curadas têm luz própria para enxergar nitidamente o que é seu e o que é do outro. Pessoas curadas têm luz suficiente para não descarregar o outro, nem se aproveitar da luz do outro, usando o outro como tomada de emergência. Pessoas não são objetos. Pessoas são seres espirituais materializados. E ainda que essa consciência não tenha chegado para a maioria,
Só pelo fato de querer estar consciente, ficar em vigília e ser o observador da própria história já ajuda o processo. Medos são normais. Todo mundo que nasceu, cresceu e vive nesse mundo com certeza tem, e eles são mecanismos de defesa, assim como o nosso inconsciente. Jamais devemos desprezá-lo. Se não servisse para nada, com certeza não existiria. O problema é a disfunção do medo. Se ele está em uma proporção maior, interferindo na sua relação pessoal, se ele está evitando a cura, essa interferência vai acontecer também nas suas relações interpessoais, porque tudo começa de dentro para fora. Energia não mente. E por mais que você cuide da aparência, se você não estiver bem com a sua essência, uma hora isso transborda para fora e se sobrepõe à sua imagem. Isso significa que as energias internas e externas estão em confronto, porque uma precisa se revelar. Quem vence? A externa ou a interna? Bem, por experiência própria, eu posso dizer que você pode ser ou aceitar estar qualquer coisa para se camuflar do mundo, e esse camuflar é inconsciente. O medo suborna nossa essência, faz dela refém e passa a dominá-la. Mas quando a coragem vence, ela solta e enfim soltamos as projeções, e como mágica a nossa essência transborda e assume seu devido lugar de equilíbrio. E equilíbrio é o que nos capacita a enxergar nossa verdade do jeitinho que ela é, sem alterações e interferências do ego ou da sociedade. E isso é muito libertador. No final, a única opinião que realmente importa e acrescenta é aquela que vem do conforto da nossa própria essência. Em casa nos sentimos à vontade, sem câmeras, sem observadores, e longe dos espelhos podemos enxergar quem realmente somos e como somos sem reflexos. Como você seria se não precisasse aparecer em público? O que você faria se não tivesse que dar satisfação ao mundo? Quem seria você livre da imposição social e dos padrões? Quem você seria se pudesse falar o que pensa sem ser julgado? A liberdade de viver o que faz sentido para você e não para os outros está na nobreza de entender a diferença entre ego e a verdadeira beleza que está na essência de ser quem você é sem se deixar manipular pelo ego. Ser autêntico é o primeiro passo para se reconhecer. Enquanto você estiver no personagem, tudo o que você pode viver são as representações e projeções. Na zona de conforto não existe evolução. Enquanto estivermos sentindo dor e projetando essa dor em outras pessoas ou no mundo, achando que somos vítimas, nada muda, porque tudo que vai volta. Tudo o que você projeta volta para você ainda maior, e projeção em cima de projeção só acarreta em sombras gigantes. O medo dobra e quando percebemos, estamos vivendo de projeções e nos alimentando de suas sombras. Nos acostumamos tanto com a dor que a cura nos assusta. Passamos a achar que a vida é aquela tela preto e branco e passamos a enxergar o mundo com essas lentes desconectas da real percepção. Nos perdemos em projeções que não nos pertencem porque simplesmente nos identificamos com aquelas sombras e por ter convivido com elas por tanto tempo, achamos que são nossas e não enxergamos que damos acesso e deixamos que outras pessoas feridas contaminem as nossas. Essa é a famosa DST da alma. Pessoas feridas sem se curar, se envolvendo em relacionamentos com outras pessoas feridas, e a vida se torna pesada demais, se tornam relacionamentos nocivos, tóxicos, abusivos, porque não tem como curar alguém sem antes enxergar a própria ferida. Quando nos curamos, o que o outro diz ou faz passa a ser da responsabilidade do outro e isso já não nos fere mais, não nos atinge, não dói, porque agora não nos identificamos mais com as projeções. Paramos de procurar nosso reflexo em espelhos e passamos a enxergar o nosso próprio reflexo nos olhos do outro. Quando quebramos as projeções, entendemos que o mundo preto e branco em que vivemos durante tanto tempo achando normal
Na verdade, não passou de uma experiência para que saíssemos das projeções e alcançássemos o mundo real. Sem lentes distorcidas, sem espelhos projetados, sem feridas e contaminações, fica bem mais fácil se enxergar e se reconhecer na própria pele. A vida se torna mágica, leve. Saímos de uma tela preto e branco para uma tela colorida, onde todas as possibilidades são possíveis. As coisas só mudam de verdade quando você levanta para fazer a faxina do desapego. Desapegar do que te faz mal é essencial para que você possa enxergar o que te faz bem. Se você está acostumado a se enxergar pequeno porque seus defeitos se sobrepõem, é porque aí dentro ainda existem feridas e abismos grandes demais para crer em uma dose de remédio que parece tão pequena para a extensão da dor e do estilhaço ali existente. A dor se expande até que toma conta de todo o seu corpo e você já não acredita mais em nada que não seja dor. Você passa a conviver com a dor e chega um momento que você não enxerga outra saída a não ser aceitar a dor e se acostumar com ela. Em vez de sair procurar ajuda, uma emergência e limpar a ferida, você se afunda no lamaçal e a contamina mais e mais, e quando percebe, já está soterrado, com lepra, e não enxerga mais um fio de luz ou esperança. Então você se torna refém das projeções, desconfia de tudo e de todos, e para você não existe mais nada a que se apegar a não ser a própria dor. Você a aceita como sua melhor amiga, já que tudo o que é melhor que ela passa a ser uma ameaça. Você se torna paranoico, se sente perseguido, quando na verdade só tem alguém estendendo a mão para te tirar desse submundo sombrio. Mas você se acostumou tanto com a dor, que tudo o que é alegre parece suspeito. Parece sorte demais acreditar em algo que não traga dor, porque a dor foi a única forma de amor que você conheceu. Então aprendeu a se identificar com ela e chama isso de amor. E agora você está condenado a relacionamentos abusivos a vida inteira? Ou você pode se levantar, segurar a mão de quem estendeu, e ainda que sem visão, você ainda pode sentir. O sentir é o único sentido que é desenvolvido e não pode te enganar, porque não tem como sentir sem antes ativar a memória da sua alma, e é essa memória que pode estar guardada em seu inconsciente como a única forma e escape dessa realidade projetada, onde você só existe, mas não vive, porque todo o seu potencial está soterrado na percepção errada, na visão distorcida. A vida perde o sentido quando não encontramos o propósito que nos trouxe aqui. Você não está aqui para viver dias repetidos, iguais, dias cinzas e relacionamentos tóxicos. Você está aqui para evoluir e mostrar ao mundo a sua melhor versão. Você está aqui para alcançar pessoas na mesma escuridão e iluminar a vida delas com a sua arte. Você está aqui para esse resgate de almas perdidas. Algumas até já foram desenganadas e estão só existindo, vivendo apenas em prol do tempo cronológico, apagando as velas e contando os anos repetidos que continuam se repetindo, porque na zona de conforto não acontece nada diferente até que despertemos desse transe para dar sentido à própria vida, para viver de nossas próprias escolhas. Daí a vida passa a se colorir, passamos a construir um eu melhor. Sentimos uma necessidade quase que incontrolável de ajudar pessoas a enxergar esse mundo colorido que agora faz parte de nós. Passamos a entender que a felicidade está justamente em compartilhar o que temos de maior valor. E quando olhamos para o passado, somos tão gratos por não termos desistido, por não termos ficado lá esperando a morte enquanto ainda se tinha tanto para viver. Mas aquele eu do passado ainda não sabia disso porque estava ferido. Mas agora, curado, o mesmo eu do presente tem percepções diferentes e passa a viver em vez de só existir. Os sonhos renascem para se realizar, e a percepção de tempo e espaço também muda. Tudo agora é diferente, porque entendemos, enfim,
porque a verdade nos liberta de prisões mentais e abre portais até então inexistentes. E nessa realidade, onde o novo se abre para darmos o passo de fé, se antes nos conhecermos e sabermos quem somos, fica mais fácil escolher se entregar ao propósito, estar aqui para enxergar além do nosso próprio umbigo e tocar outras vidas cegas pelo processo e despertá-las, para poder, enfim, encontrar uma versão ainda mais equilibrada e ser ainda melhor no futuro. Quando nos curamos, podemos, enfim, curar outros e podemos então ter aprendido algo de grande valor para compartilhar. Só o processo nos ensina o poder da nossa fraqueza, e só a força de alguém que já passou pelo processo pode entender nossa fraqueza. Quem passa pelo processo entende que empatia não é sobre o que a maioria acha e prega por aí. Não é tentando ser o outro ou viver a vida do outro, nem se colocando no lugar do outro. Você não pode se colocar no lugar do outro e viver tudo o que o outro viveu com uma única palavra. A verdadeira empatia é aquela que escuta e acolhe, em vez de projetar no outro suas próprias idealizações. Empatia é respeitar a escolha do outro, você concorde ou não. E tem mais, com a referência do outro e não com a sua. Isso é empatia, é enxergar o lugar do outro pela perspectiva do outro e entender que aquele que parou no tempo, sem força para continuar, está no processo. E ainda que seja lento e ele esteja preso lá, vivendo ciclos repetitivos em volta das próprias feridas e lambendo outras feridas, apenas esperando os dias passarem e o sopro da vida perder a validade nessa realidade, está sofrendo tanto que nem consegue assimilar a diferença de casa e lar, prazer e sofrimento. Em vez de se acomodar ao fácil, aceite os desafios para superar os espelhos e se reconhecer como alguém capaz e merecedor, vibrar seu lado luz ao mundo e desmascarar todas as sombras que insistem em ficar no caminho. Não tem nada melhor no mundo que ascender e transcender vibrando o seu lado luz e mostrando sua melhor versão atualizada, revisada, aprovada e realizada, sem jamais perder a beleza, a leveza e essência da verdadeira felicidade. Isa Flor, 3 de junho de 2024.